Fala pessoal, tudo bem? Bom dia a todos. Bem, esse aqui vai ser um primeiro vídeo depois de muito tempo publicando no YouTube. Passei por uma situação nesses últimos 2 anos, onde já cheguei a criar alguns vídeos. E meu intuito de estar falando aqui com vocês é o seguinte: pelo título, como vocês podem ver, né? A minha intenção é de mencionar sobre o que os influenciadores estão fazendo na vida de muitas pessoas. Eu, por exemplo, estava em uma situação de crise, me sentia muito sobrecarregado, porque essa vibe, né, esse hype da gente ganhar dinheiro na internet, eu estava exagerando. Eu não estava enxergando o que eu estava fazendo comigo mesmo, eu não estava enxergando o que eu estava fazendo da minha vida. E aí, esse ano agora, 2024, de alguns meses, eu comecei a perceber que eu estava querendo ser igual os influenciadores, sem perceber. Talvez você tá aí, que possivelmente esse título te chamou a atenção. Meu Deus, não dá pra ver nada, cada esse sol. Mas enfim, talvez você que viu esse título possa estar se perguntando o que eu tô querendo dizer com isso. Mas a intenção é o seguinte: você, a sua vida, depois que você acompanha esses certos influenciadores, tem ficado bem? Você tem tido paz? Por exemplo, eu estava acompanhando alguns influenciadores em relação ao marketing digital e eu estava fazendo tudo o que eles diziam para eu fazer. Só que eu não tinha sossego, minha cabeça é um turbilhão, pensamento à torta direita de tudo, e eu não conseguia enxergar, sabe? Eu me sentia muito sobrecarregado. Então, fica assim uma pergunta para você: desde que você começou a acompanhar certos influenciadores, tem sido bom para você? Tem sido algo que tem te ajudado? Se você falar que sim, ok. Agora eu falo para aqueles que dizem que não se sentem bem. Porque muitos, infelizmente, eles impõem certos pensamentos em nós que fazem a gente pensar que é necessário. Mas eu te garanto que não é necessário. Porque eles tentam passar de que você precisa ser uma pessoa super produtiva, que você tem que estar sempre em ativo em tudo. Eles tentam passar que você deve viver uma vida super agitada. Eles tentam fazer você pensar que ter uma vida comum é ruim, sabe? Você querer viver sem querer ter muito. Alguns querem muito, outros já não se preocupam em ter muito, apenas o suficiente para viver, não sobreviver, né? Para viver. Então, eu, aos poucos, nesse ano, eu fui percebendo, eu falei, cara, eu não sou eu não sou eu. Eu comecei a perceber que não era mais eu. E isso é tão verídico que eu preciso, né, melhorar isso, mas eu estudo inglês às vezes. E ontem eu voltei a estudar inglês, né? Ontem eu voltei e assim, me fez lembrar de como eu era há uns 5 anos atrás, sabe? 6 anos, quando eu tava com 17, 18 anos. Aquela, não era nenhuma empolgação, mas aquela animação, sabe? De você falar, poxa, eu tô estudando para aprender um idioma novo, sabe? Um sonho, né? Um sonho, você, poxa, falar um idioma novo e tal. Só que eu simplesmente perdi esse meu jeito. Eu perdi, sinceramente, eu tinha perdido mesmo quem eu era. Porque os comportamentos, a influência desses próprios influenciadores, né, acabou ficando muito forte em mim, que me fez pensar que o meu jeito não era o certo. O meu jeito era ruim. Cheguei ao ponto de pensar nisso, e que o meu jeito é atrasado e tal. E o deles era o mais eficaz. Já que na verdade a maior essência é que cada um tem. Cada pessoa tem uma essência, cada pessoa tem um jeito, e isso é o que fala sobre ela. E eu simplesmente enterrei pra tentar parecer que eu sou igual a ele, sabe? Só que eu não percebi.
E é muito verídico, porque eu ouvi uma coisa de uma pessoa, uma frase que ele, no caso, essa pessoa leu um livro, se eu não me engano, eu não lembro agora. Aí ele falou assim, 95% dos casos, a gente não é nós mesmos, e sim o que fizeram da gente. Então quer dizer que você, que acompanha muito influenciador e tal, você não é você. Eu te garanto isso, você não é você, porque eu falo por mim mesmo. Eu tive mesmo essa experiência e, sinceramente, foi muito desagradável. E eu, após perceber isso, cara, eu falei, não quero ser mais assim não. Não quero ser mais desse jeito não. Então isso já vinha agora desde uns 2 meses já, eu venho mudando. Então, certas coisas eu filtro. Não estou dizendo que eu não deixo de acompanhar alguns. Eu vejo, sim. Não vou ser hipócrita. Por exemplo, estava agora há pouco correndo. Eu gosto de correr, sempre gostei. Há um ano atrás, eu tinha parado. Aí esse ano voltei. Mas assim, isso aqui é algo bom. Entendeu? Isso aqui é uma coisa que vale a pena você consumir e você falar, poxa, isso aqui é bom para quem gosta de ir para academia, exercícios. Mas agora, tipo, eu tava numa situação do marketing digital, eu não deixei de fazer, tá? Só para mencionar, eu estudo ainda para ganhar dinheiro pela internet. Porém, eu tava querendo fazer o que eles faziam, pô. Muitos que ficam por dentro da internet, né, devem saber que parece que o hype de hoje a melhor profissão é gestor de tráfego, né? Ganha 15 mil por mês, 50, e aí vai por lá. Só que assim, eu não vou falar mal da profissão. Quem mexe com digital sabe do quanto precisa mesmo de um gestor. Porém, você não precisa ser o gestor. Não é porque a carreira está promissória atualmente que você deve ser, sabe? Que você tem que ser. Não, é a profissão do ano, a profissão da época, a profissão da era. Não, você tem que ser gestor. Não, você não tem que ser gestor. Aí você pensa, não, mas eu já sou gestor, eu ganho dinheiro como gestor, ou como copyright, ou vai para as outras áreas do digital. Sim, só que aí você é porque você quer? Ou será porque você está sendo porque consumiu tanto conteúdo que você pensou que era para ser gestor, mas na verdade você não quer ser gestor. Eu tenho a certeza que dentro de você tem um desejo de fazer alguma coisa diferente. Eu tenho a certeza absoluta. Porque foi o que aconteceu comigo. Eu estava estudando gestor de tráfego, poxa, com intenção mesmo, com profundidade, pesquisando, estudando. Mas quando eu parei para ter a experiência de como um gestor sabe, como um gestor age, como um gestor vive, eu comecei a perceber o seguinte, eu não quero isso aqui. Eu não estava, como que eu posso falar? Eu não estava enxergando que eu estava querendo ser o que eles estavam impondo para eu ser, sabe? Eu estava querendo ser o que eles queriam que eu fosse e não o que eu queria de verdade ser. Dá para entender isso? O poder da influência. Você vai consumindo, você pensa que aquele sonho é seu sonho, mas na verdade é o sonho deles. O sonho que você tem de certas coisas não é seu, não é. Então, de fato, 95% nós somos o que fizeram com a gente, né? E não quem somos. Você vê pela criança, né? Se você ficar falando um monte de coisa para criança, ou você consegue fazer uma criança forte ou uma criança fraca. Não adianta, porque o domínio sobre ela você consegue ter, a mente dela. Então, os influenciadores, eles têm o poder sobre a sua mente se você não tomar cuidado. Então, conforme o título que eu falei, vocês precisam ter essa consciência, sabe? Ter essa consciência de que ou você tem um controle da sua vida, ou eles vão ter o controle da sua vida. Você entendeu? Não adianta. É um ou outro. Mas quem decide isso é você, não é ninguém. Você a única pessoa que pode impedir disso. Mas como? Tirando. Deixei de seguir certos perfis, não acompanho mais certas pessoas, não me importa, porque se você parar para perceber, se você deixar de seguir ou não vai fazer nenhuma diferença na sua vida. A segunda coisa,
Talvez você precisa, na verdade, diminuir o tempo no Instagram, sabe? Você fica muitas horas no Instagram, você fica muitas horas no celular, você fica muito tempo acessando esses conteúdos que a sua cabeça é só isso. Você não aproveita a vida, você não pensa de verdade no seu futuro, mas de acordo com os seus planos, não com os planos deles. Não com o que eles dizem que você deve fazer, não da forma como que eles querem que você faça, mas sim do jeito que você tem que fazer, do que você crê, do que você acredita, sabe? Talvez o seu sonho, eles falam muito, né? Ah, não faz faculdade. Por que não fazer faculdade? Pensa, por que não fazer faculdade? Por que eu não posso fazer faculdade? Por quê? Qual é o problema de eu fazer faculdade? Não, porque você vai ficar 5 anos estudando um assunto. Mas eu quero essa área. Eu quero essa área. Então, faça. Entendeu? Faça. Eu fiz faculdade. Só que eu fiz faculdade muito no intuito de agradar o meu pai. E eu não quero isso. Eu não me vejo fazendo a profissão que meu pai queria, que era na área de engenharia. Então, assim, sejam mais atenciosos, sabe? A quem você assiste, ao que vocês vê, sabe? Sejam mais atenciosos, assim, com como vocês têm se comportado, sabe? Com os conteúdos que vocês consomem. Talvez vocês diminuem o tempo de uso do celular, das redes sociais, vai fazer uma diferença enorme. Eu tenho certeza disso. E assim, eu só tô apenas passando aquilo que para mim me ajudou, tá bom? Eu tô aqui conversando com vocês, pois isso me ajudou muito. Gente, isso só vai andar. Só tá muito em cima aqui. Então, eu só tô passando aquilo que fez bem para mim, tá bom? Eu já cheguei a ficar 3 meses sem Instagram. Hoje eu tô de volta com ele, mas é porque por causa do digital, como eu falei. Sendo que agora eu descobri o jeito certo para fazer as coisas. Eu tava querendo fazer tudo e no final não tava conseguindo nada. E só trazia ansiedade. Ansiedade. Minha cabeça, meu semblante era de uma pessoa muito caída, sabe? Cansada. Minha cabeça era uma bomba. E aí, quando eu filtrei e parei, o bem que me fez. Tipo, eu tinha no meu perfil mais de 1000 contas seguidas. Eu seguia mais de 1000 contas, tem noção? Diversas coisas. Hoje eu tô com 430, 440. Tirei mesmo, até conhecidos. Até pessoas que possivelmente eu posso ver pessoalmente, sabe? Mas eu tirei porque preciso filtrar. Preciso ter a consciência de colocar de fato aquilo que é essencial para mim. Entendeu? Não sei nem se essa gravação vai ficar boa, gente. Espero que não possa atrapalhar o vídeo, tá bom? De verdade. Então, assim, é o seguinte. Pensa, tá bom? Pensam, vejam se de fato você é quem você queria ser, sabe? Veja se você é de fato a pessoa que você queria ser, se você está vivendo o teu sonho como você queria viver, se esse sonho que você supostamente diz que tem é seu, talvez não é, e você nem sabe disso. E para poder enxergar isso, você precisa tirar o Instagram, TikTok. Você passa horas nesses conteúdos assistindo, consumindo. Você não deixa de acompanhar os stories, o feed de alguns influenciadores. Não tem nada de errado nisso, você olhar e tal, mas isso se torna muito obsessivo, sabe? Você não consegue ficar um dia sem ver. Você sempre tá por dentro, você quer ver tudo que eles estão fazendo. É uma coisa que eu vi até do Pablo Marçal, né? Que ele falou, né? Para de ser consumidor, seja criador, né? Você para de ser consumidor deles. Se torna consumidor deles e se torna criador. Então, isso muda muito, gente. Muda muito. Seu tempo muda, você muda, seu comportamento muda, sabe? Você começa a agir completamente diferente. Você começa a agir muito, muito bem. E isso é muito
gratificante em saber disso. E assim, dependendo de quem seja você, talvez nem querer continuar nas redes sociais compensa. Sinceramente. Quem precisa dela para trabalhar online, beleza, né? Se você tem um perfil que alcança pessoas, uma audiência, então tudo bem, você permanece. Mas de resto, se você fizer um teste, por exemplo, agora desse final de ano aí, esses 3 meses que vai encerrar esse ano, por que não faz um teste? Fica sem rede social. Faça esses 3 meses sem rede social, só fica com o WhatsApp, né, para conversa, né, porque ele é um aplicativo muito importante. De resto, fica sem Facebook, não sei se vocês têm Snapchat ainda, TikTok, Instagram, Twitter, acho que o Twitter já voltou, né? Entre qualquer outro aplicativo de rede social, tira, diminui o consumo. Vocês vão ver o bem que vocês vão fazer se distanciando de influenciadores, tá bom? Então espero que isso aqui possa ajudar vocês, tá? E se inscreva no canal. Valeu, hein?